Bom dia a todos, estamos aqui novamente gravando. Passei aí uns 2 dias, 3 dias com a garganta um pouco inflamada, né? E a garganta mexe com o nosso chakra laríngeo, que chama-se chakra do poder. E o primeiro poder que cada um de nós tem é a fala, é a comunicação, é a maneira de falar, né? E eu, principalmente nesses vídeos, é fundamental estar com a garganta perfeita. Falta um pouquinho só de melhora, mas o próprio organismo vai cuidando de ajustar as coisas, né? Eu falo muito, faço as palestras, as sessões, etc. Então, o uso demasiado também e o tal do ar refrigerado, que é um veneno para a garganta, né? Mas estamos aqui novamente e eu vou até, inclusive, refazer um vídeo que eu cheguei a começar, que aliás é uma temática que eu já escrevi sobre isso, já tem mais de 15, talvez já chegue próximo de uns 20 anos, porque eu nem estava mesmo ainda primar, já tinha escrito algumas coisas sobre as 7 leis mentais, que foi fruto de uma meditação depois de todas as leituras que eu fiz, com alguns sábios, alguns filósofos e alguma visão espiritualista, e eu sintetizei nas 7 leis mentais, né? Isso tudo vocês já vão, uma coisa ou outra, vocês vão ter ouvido falar, cada um num enfoque diferente, mas eu quero dar um enfoque que é aquilo que está intrínseco em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, você não vai acabar esse vídeo e dizer assim, conforme o Esos falou, eu vou ter que cumprir as leis mentais. Agora eu vou cumprir essa lei, agora eu vou cumprir aquela lei. Não é nesse sentido. Não é para você ter uma atitude com o intuito de cumprir essa lei mental. Mesmo porque a lei mental, ela não está dizendo aquilo que você vai fazer, mas ela está dizendo aquilo que é o estado do seu ser, naquele momento, em relação a uma determinada atitude, atividade, ação. Você tem que estar com essas 7 leis mentais cumpridas dentro do seu ser. Então, por isso que eu digo que o enfoque é um pouco diferente, né? Eu vejo alguns autores falar assim, no mentalismo como um sentido de necessidade de ação. Mas não é no sentido da ação, é no sentido antes da ação. É o seu estado de espírito dentro desse conceito que eu estou colocando, de 7 leis mentais. E por isso que eu digo, não tem nada que está certo ou errado, não. É uma maneira de enfocar essa temática. Então você vai perceber que, depois que você ouviu falar das 7 leis, 7 leis mentais, né? Que você, para atravessar a rua, o seu estado de espírito tem que obedecer essas 7 leis. E aí você faz a sua reflexão e pensa em qualquer ação que você precise fazer, você vai ver que as 7 leis mentais estão funcionando. Quando você vai beber alguma coisa, quando você vai comer, quando você vai fazer, enfim. A motivação para fazer pode variar, mas você tem que despertar para ou melhor, você tem que estar no seu estado de espírito com essas 7 leis mentais cumpridas, ou seja, você está naquele estado de ânimo, né? Então, eu obviamente vou procurar falar dentro de uma sequência hierárquica, porque uma só existe se existir a anterior, mas elas ocorrem ao mesmo tempo. Não é uma questão de agora eu vou ver essa lei, agora eu vou ver essa lei. Não, é uma coisa que ocorre dentro de uma sequência de ação, né? Que dentro de você tem que estar com aquele estado de ânimo, né? O que a gente pode dizer estado de espírito. Então, a primeira lei mental é a autoestima. Se você não tiver autoestima, você não sai do lugar. Você tem que acreditar em você mesmo, você tem que gostar de você, você tem que estar ali consciente da sua estima, ou seja, você se sentir capaz, você se sentir uma pessoa plena para aquilo que estiver ocorrendo, óbvio, né? Não adianta você dizer que porque a sua autoestima é elevada, você vai pilotar um avião. Isso, obviamente, mas você vai ver que você não vai pilotar um avião
por causa de uma das leis mentais que nós vamos ver mais adiante. Mas então você quer atravessar a rua, vamos ficar só nesse exemplozinho bastante corriqueiro e que todos nós fazemos a todo momento. Então você tem que ter autoestima, você tem que gostar de você mesmo, você tem que achar que você é capaz daquela ação qualquer que você queira executar. Isso é autoestima. Naquela ação você está com autoestima, você acredita em você, você é capaz de atravessar a rua, né? Agora, você tem que ter o desejo, a vontade decidida, eu quero atravessar a rua. Porque se você não quiser atravessar a rua, você não vai ter nem que... Aí não faz sentido nem falar que você está com autoestima, a ação não vai acontecer, porque você não quer. Então já foi a segunda autoestima. Você pode ter uma autoestima para tudo. Você é uma pessoa com elevada consciência cósmica e, portanto, você tem autoestima elevada. Quem tem consciência cósmica, eu já disse isso em outros vídeos, tem autoestima elevada para tudo, para qualquer coisa. Agora, nós estamos nos pautando aqui por uma ação específica. Então, para atravessar a rua, você acredita em você mesmo, né? Mas você não quer atravessar a rua, você não tem o desejo, a segunda autoestima. Então, você tem que querer fazer aquela ação, né? A terceira é a fé. O que é a fé? Você não duvida, não usa a expressão se, será, não. Você acredita mesmo que você vai atravessar a rua. Você tem a fé, você sabe e já se imagina do outro lado da rua. E você então vê que você sabe que vai chegar do outro lado. Você tem a fé, né, de que vai chegar do outro lado. Então você já imagina a ação concretizada. Se você não tiver essa fé, você fala, será que alguém vai me atropelar? Será que eu vou? Será que de repente aparece aí alguém para me prejudicar no caminho? Aí você não vai atravessar a rua, você vai ficar com medo. O medo é paralisante. O medo, ele atua diretamente nessa terceira lei mental, que é a fé. Você não acredita. E, aliás, o medo também envolve um pouco de falta de autoestima. O medo destrói, né? O medo é terrível. Mas aí você tem fé, vou atravessar a rua. Então, já tem aí 3 leis mentais. Qual é? A autoestima, o desejo, a fé de que vai conseguir aquilo. A quarta autoestima é a compreensão. Podemos dizer a sabedoria. Podemos dizer o conhecimento. Ou a mistura disso tudo. Você sabe das circunstâncias todas que não tem problema de você atravessar a rua e você precisa atravessar a rua para chegar a algum lugar que você quer chegar. Então você tem o quê? A compreensão. É como se você subisse num helicóptero e visse o entorno daquela situação por cima. Você já sabe que precisa atravessar a rua, você quer atravessar a rua, você precisa chegar a um determinado ponto que é necessário que faça a travessia dessa rua, né? Porque, aliás, a gente que vive em cidade, a gente vive em quarteirões. Qualquer lugar que você vá, você vai ter que atravessar ou de um lado ou do outro. Ainda que seja a rua de trás, mas tem que atravessar a rua de qualquer maneira. Então, essa travessia, você tem a compreensão, o conhecimento de que você pode e deve atravessar essa rua. Então, você está vendo por um todo tudo isso, né? Agora, quando a gente vai fazer alguma coisa, para que aquela coisa seja concretizada, a gente tem que planejar, ainda que não seja um planejamento profissional, com uma planilha completa de gastos, etc. Porque a gente fala planejamento, já pensa logo no planejamento do governo, planejamento de uma empresa. Não é nesse nível, mas é um planejamento. Você vai observar o quê? O que você vai botar no planejamento? Em que momento você vai atravessar a rua? Se é num sinal que tem carros passando, pessoas, etc., você vai planejar atravessar, como deve ser, na faixa de pedestre. Você vai planejar atravessar olhando o sinal se está verde para você como pedestre. Então é um planejamento. Você escolher onde eu vou atravessar a rua é planejamento. Se você atravessar alocadamente,
você pode até ter um acidente, como a indisciplina pública, às vezes, gera acidentes, porque a pessoa atravessa qualquer lugar. Então, o certo é você escolher e aí você planeja, não, eu vou chegar até a esquina, o local onde há a faixa de pedestre para eu atravessar e vou esperar o sinal fechar, ou se não for uma rua que não tem sinal, se os paulistas que estão me ouvindo, é farol, né? Tem gente que fala semáforo, porque aí eu estou falando aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro o carioca chama de sinal, em São Paulo é farol, lá para o sul é semáforo, quer dizer, cada um tem uma expressão para falar que é aquelas luzes que dão a prioridade para passar carro ou pedestre, né? Ou o cruzamento de ruas. Então, o que acontece? Você vai planejar a sua travessia. Você faz isso sem saber, mas você faz. Então, você já tem a quinta lei mental que precisa acontecer no seu estado de ânimo para você atravessar a rua. Correto? Então, vem agora a sexta lei mental. Essa não é uma lei mental, digamos, objetivamente necessária para você cumprir uma ação, mas ela é necessária no sentido de você não comprometer os seus planos. Você planejou uma coisa, planejou uma ação qualquer que vai te beneficiar sobre um aspecto pessoal, você toma cuidado, porque é nessa lei mental que quase todo mundo cai do cavalo, como diz na gíria popular. É a lei do silêncio. Você tem uma ideia de fazer uma empresa. Você quer fazer a empresa com alguns sócios. Então, você só vai contar da empresa para os sócios que você quer convocar para participar daquele empreendimento. Então, você vai vender para eles o empreendimento para eles se interessarem em ser sócios seus, porque você precisa, seja de capital, seja de uma expertise qualquer, em que você precisa do encontro de pessoas. Aliás, as sociedades que dão mais certo é quando você tem um na administração, aquele triângulo, né? Tudo no universo tem um triângulo. Um na administração, um na venda, no comércio, na parte de vender o seu negócio, e o outro na técnica, né? No conhecimento técnico, no tecnológico, a pessoa que lá, numa indústria, por exemplo, é o que cuida dos projetos de produção, etc. Né? Mas tem sempre um que cuida da venda, um que vai cuidar das finanças e da administração. Né? Então, em qualquer projeto de vida, de qualquer coisa, você quer casar com alguém, então fica calado. Não conta para ninguém que o seu plano é casar com um fulano, ou beltrano, ou cicrano, ou cicrana, ou quem quer que seja, ou qualquer pessoa que você queira um relacionamento. Por que a lei mental do silêncio? Porque o silêncio é fundamental para que você possa ter o seu plano mental liberado. É como uma estrada que não tem obstáculos. Você pensa, mentaliza, faz o filme na sua mente, e eu costumo dizer, com princípio, meio e fim, e você vai se ver naquela situação. Né? Só que se você começar a contar para todo mundo, às vezes a pessoa conta como vantagem, vou fazer isso para aparecer para os amigos, né, no barzinho lá tomando seu chopinho, quer curtir onda para cima dos seus amigos. Aí eu vou fazer, vou acontecer, porque eu vou ganhar, eu vou ter, e começa a falar de uma forma totalmente inadequada, porque você vai despertar as pessoas para a inveja, ou até as pessoas, por exemplo, gostam de você, não estão com inveja, mas têm um pensamento adverso, acha que aquilo não dá certo, apenas acha, ela não tem certeza, mas ela vai pensar, pode até não falar, porque é muito sua amiga, gosta muito de você, e ela não vai te dizer para não fazer, mas vai pensar, e aí a força mental dela pode ter muito poder sobre a sua força mental, e ela interfere e desvia o seu caminho. Né? E é o que eu falo aqui, às vezes eu uso como um argumento muito simples. Imagina um pai, uma mãe
ouvir do filho dizer que o sonho dela é ir para a Antártida, ou lá para o Polo Norte, ou enfim, né? Para um projeto desse científico que fica lá 2, 3 anos perdido naquele espaço de gelo. Qual é o pai, qual é a mãe que não vai ter um pensamentozinho, poxa, você é maluco, não podia querer uma coisa mais aqui perto, mais simples, mais segura e tal, né? E você contou para o pai ou para a mãe um projeto desse, óbvio que ele não vai, ele pode até te respeitar, aceitar, dizer, você seja feliz, meu filho, minha filha e tal, mas ele vai, os pais vão, o pai ou a mãe, vão pensar negativo em relação ao seu projeto. Então você vê que não é só a questão da inveja, é também a questão dos pensamentos contrários, que muitas vezes não fazem sentido, que você, se está planejando alguma coisa, você tem intuição, você tem a ideia de como deve chegar lá, e as pessoas não têm. E cada um dá um palpite à luz do seu conhecimento, e não daquilo que você tem em relação a esse assunto. Tá entendido? Então, o silêncio é a coisa mais fundamental que você tenha em qualquer ação. E aí você vai me perguntar, e a 7ª lei mental? A 7ª lei mental é a ousadia. O que é ousadia? É caminhar na direção e fazer acontecer a coisa. Quer jogar na loteria, quer ganhar na loteria, vai lá e joga. Se você ficar só pensando em ganhar na loteria e não tiver a ação de ir jogar, você não vai ganhar nada. Que, aliás, loteria, temos aqui as nossas ideias a respeito, que é um ambiente que não está muito claro que aquilo seja muito correto. Mas tudo bem, a gente às vezes arrisca muito e não ganha nada, mas infelizmente isso é uma coisa que é estimulada na natureza humana, que não é muito legal. Mas eu vou entrar no aspecto de quer fazer a coisa, toma as providências. Quero viajar, tem que comprar passagem, tem que ter ação de ir lá, ver como é que está, estudar o assunto da viagem, os horários melhores, etc. e tal, porque aí mistura com planejamento. Mas você tem que tomar as medidas necessárias. Se você já pensou, quero viajar, mas não compra nem a passagem, como é que você vai viajar? Né? Uma viagem longa, né? Seja de ônibus, de avião, de trem, o que for, ou até mesmo, se você quer ir de carro, você tem que planejar. Quer ir a pé, tem que também botar o pé na estrada, ou seja, a ação daquela viagem, daquilo que você quer. Então a ousadia, sem ousadia não adianta nenhuma das 6 leis mentais. Você não contou para ninguém, você tem autoestima, você planejou, você tem o desejo, tem a fé, tudo isso aí, mas não fez nada para aquilo acontecer. Então não adianta nada. Você vai ter uma vontade apenas, mas não vai ter a realização de coisíssima nenhuma. Entendeu bem? Então, sai desse vídeo e, boca fechada, tá? Eu tô falando você, porque a maioria faz muito disso. O que derruba a tua vida é você ser muito tagarela. Conta tudo para todo mundo. E conta vantagem às vezes, que é pior, porque você estimula a inveja. As pessoas vão se sentindo menos de você, o que eu faço, aconteça. Cuidado. Então, quando desligar esse vídeo aí, boca fechada, tá bom? Então isso é altamente espiritual. A gente tem que ser humilde na grandeza e grande na humildade. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus Cristo, tá? Então pense espiritualmente, fique calado, humilde, tranquila e vá avançando nessa e medita sobre as leis mentais. Você vai ver que tudo que deu certo na tua vida, até o casamento, até o que for, você pensou naquilo, você fez tudo isso que eu falei há pouco sobre as leis mentais. É batata, não tem uma que você não cumpriu, seja qualquer coisa na sua vida. Pensa desde que você nasceu e vai vendo que cada coisinha que você conseguiu, ou coisas grandes, ou grandes projetos, você cumpriu essas leis mentais. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje. O vídeo já está ficando grande, eu pensei que ia poder falar isso mais rápido. Mas as leis mentais exigem muita reflexão. Então, o meu mais profundo namastê.